Vamos comentar Prevent Trial, um estudo publicado agora em abril, muito polêmico, que traz algumas discussões e alguns insights interessantes. Qual que é a ideia desse estudo? Nós sabemos que placas ateroscleróticas podem instabilizar e evoluir para uma síndrome coronariana aguda, como um infarto com supra, infarto sem supra ou angina instável. Nesse processo de instabilização, ocorre normalmente ruptura de placa, ulceração ou pode se prender algum bloco de cálcio. Esses são os principais fenômenos de instabilização numa placa. E nós sabemos que algumas características da placa favorecem o processo de instabilização ou estão mais associadas, como por exemplo, capa fina. Uma placa que tem uma capa fina, ela tem um risco maior de instabilizar do que uma que tem uma capa grossa. E por essas características de vulnerabilidade da placa estarem associados a um aumento de infarto e mortalidade, a gente fica querendo saber o que faz quando encontra uma lesão assim. Por isso, o desenho desse estudo, do Prevent Trial, eles tentaram, os autores pegaram essas placas que têm, de acordo com a avaliação deles, que eu vou falar logo mais, características de serem vulneráveis e não obstrutiva. Isso é um detalhe importante, porque a maioria das indicações de revascularização estão associadas ao grau de obstrução e limitação de fluxo sanguíneo. Então aqui as lesões elas tinham uma avaliação fisiológica que documentava não haver isquemia através do FFR. Eles tinham um FFR maior do que 0,8. Era uma população com mais de 18 anos, com N de 1.606 pacientes. Todo mundo fez FFR e estava maior do que 0,8, ou seja, não havia isquemia. Foi feita também a avaliação complementar com ultrassonografia ou tomografia de coerência óptica. E aí os autores consideraram que para falar que a placa ela era vulnerável, tinha que ter 2 dos 4 critérios. Uma área menor que 4 milímetros, um plaque burden maior do que 70, um núcleo lipídico rico, avaliado através de espectrometria, ou uma capa fina. E aí, metade da população foi submetida à angioplastia, usou-se 1/3 de stents bioabsorvíveis, que o estudo começou em 2015, estava na moda esses stents. A gente viu que esses stents têm uma performance inferior aos stents farmacológicos de segunda geração, mas depois eles trocaram. Então 67% das angioplastias foram feitas com stents farmacológicos. E a outra metade ficou em tratamento medicamentoso, exclusivo. O desfecho combinado, o que eles queriam ver? Um combinadão de morte cardíaca, infarto daquela artéria analisada, revascularização daquela artéria e internação por angina. Teve um segmento, uma mediana de segmento de 4,3, mas todas as análises validadas foram feitas com 2 anos. Os autores esperavam uma taxa de evento no grupo intervenção em 2 anos de 8,5, desse desfecho combinado, que eu vou relembrar mais uma vez: morte cardíaca, infarto da artéria, necessidade de revascularização ou internação por angina instável. Então eu esperava 8,5 aqui no grupo que colocou stent e 12% no grupo controle, para ter um poder de detecção de erro-alvo, para ter um poder de 80%. A população era bem balanceada, uma idade de 65 anos, a maioria era homem, como na maioria dos trabalhos da cardiologia, tinha uns 30% de diabéticos. E um detalhe que chama a atenção é que 84% da população era de doença arterial coronariana crônica. Tinha alguns agudos ali no meio. E o resultado foi esse, um resultado positivo. Quando você olha o desfecho combinado, você pega o grupo que recebeu a intervenção, teve uma taxa de evento de 0,4% em 2 anos, baixo, comparado com 3,4% no grupo que só ficou com a medicação, que não colocou stent, com significância
estatística. Quando a gente olha os dados e tenta olhar cada um dos desfechos, nós percebemos que, apesar de positivo, não teve redução de mortalidade nem de infarto. Tudo bem. O estudo não tem poder para isso, ele tem poder para o combinadão. Quando você quer olhar um por um, você já diminui muito a sua veracidade de afirmação. E do ponto de vista estatístico, tem que tomar cuidado com isso. Mas parece que não reduziu o infarto nem mortalidade quando a gente olha individual. E quando a gente olha de forma individual, teve redução de revascularização e de internação. Então, parece que reduz revascularização e internação. Como que a gente olha isso? Foi um estudo positivo, ou seja, colocar o stent reduziu um desfecho combinado de morte cardíaca, infarto da artéria analisada, revascularização e hospitalização por angina. Muito puxado, muito tracionado por revascularização e hospitalização por angina. Não foi tracionado por desfecho duro de morte e infarto. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado é com o desenho do estudo. Foi um estudo aberto. As pessoas sabiam quem colocou stent e quem não colocou stent. E aí pode sofrer o efeito Hawthorne, que é as pessoas mudam o comportamento quando estão sendo observadas. Que é um exemplo disso daí que eu já ouvi uma vez e eu achei sensacional. Imagina que você tem uma festa para ir. E vai todos os seus melhores amigos, a galera da faculdade, e vocês vão viajar em outra cidade. Só que seu companheiro, a sua companheira, não vai poder ir. Vai só seus amigos, mas sua namorada não vai. E aí você vai para a festa. E não vai ter nenhuma conhecida dela lá. Você vai ter um comportamento na festa X. Não me fale que é esse X, que eu não quero saber o que é esse X. Agora vamos ao contrário. Você vai para a festa e vai com seus amigos, seu namorado, sua namorada não vai poder ir, mas vai os melhores, as melhores amigas dela lá. E ela falou, ó, fica de olho nele, fica de olho nela. Você vai estar sendo observado. O seu comportamento que era X vai ser X menos quanto? Menos 1, menos 2, menos 1000? Fica a seu critério. Esse é o efeito Hawthorne. As pessoas mudam o comportamento quando estão sendo observadas. Vem cá. O estudo foi positivo. Mas você pergunta, Gabriel, você colocaria um stent num paciente que não tem uma lesão grave e tem algumas características de ser vulneráveis ou vulnerável à lesão? Não, eu não estou convencido desse trabalho. Por quê? Primeira coisa, 5% só das placas tinham capa fina, que é um dos maiores preditores para instabilização. O que mais foi usado é a área luminal mínima, ou seja, eram lesões estreitas. Então, será que elas eram tão instáveis assim, tão vulneráveis? Primeiro ponto a se questionar. Segundo ponto, que a gente já viu em muitos trabalhos da cardiologia. O grande benefício não foi de desfecho duro, foi de necessidade de revascularização e internação. Você quer prevenir infarto e mortalidade, você parece que não previne. Então, para que colocar um stent aí? Terceiro, essa população tinha um LDL médio de 91, quando você olha o baseline. Fala, paciente com doença coronariana, você tem que ter um LDL na diretriz mais permissiva abaixo de 70. Eu acho que quanto menos melhor, e tem que estar abaixo de 50, preferencialmente abaixo de 40. Joga lá no pé esse LDL para diminuir a taxa de novos eventos. Na população, o controle, ela não estava bem controlada assim. Nem a outra, né? Colocou stent. Pior ainda, deixar um cara com stent e não controlar bem o seu LDL. Terceira crítica que não me convence esse trabalho. Ele achou que em 2 anos a taxa de evento no grupo controle ia ser ali de 12% e aqui no grupo intervenção de 8% e alguma coisa.
Sendo que aqui acabou saindo de 3,4%, aqui de 0,4%. Ou seja, aquele poder de afirmação que ele tinha, eu queria saber de onde que ele achou que ia ter 12% em 2 anos. Só se ele estivesse trabalhando com a população de super idosos dialíticos que cheirava cocaína. Meu, é muito taxa de vento, pé no chão. Gabriel, você fez aterosclerose no INCOR e vocês são bem conservadores, por isso vocês não gostam muito de angioplastia no cenário da doença crônica. Não é assim. Eu não estou falando de opiniões, eu estou falando de evidência científica, de análise fria dos dados. E se a gente tem essa postura é porque os estudos mostram isso. Não é só minha opinião. Eu assisti uma entrevista do Valentin Fuster, que é o editor-chefe de uma das principais revistas de cardiologia, o Jack, e ele estava numa roda com mais 4 cardiologistas, um era cirurgião cardíaco, e eu fiquei muito curioso para ver a opinião deles, desse trabalho. E esse Clyde Yancey, que é um professor lá dos Estados Unidos, ele falou esse estudo frightening, assustador esse estudo. Tinha uma mulher, essa Rasha, que ela é professora no Reino Unido, e uma das frases que ela falou, que eu transcrevi aqui, cautions with these results. Cuidado com os resultados desses trabalhos. Ninguém ali numa mesa top estava convencido do trabalho. Por mais que você for ler, principalmente se ler o resumo, você fala, é positivo, vamos colocar stent. Eu não coloco, eu acho que nem eles. E tem um estudo que eu gostaria de lembrar, que eu acho sensacional, chamado DEFER. O que esse DEFER fez? Ele pegou lesões que tinham FFR, uma reserva de fluxo fracionada, maior ou menor que 0,75. Desculpa, maior que 0,75. O que ele falou que esse maior que 0,75? Ou seja, não tinha muita limitação de fluxo. Uma parte colocou stent, outra parte ficou só com medicação e seguiu até 15 anos. Você não colocar um stent numa lesão que não é grave é melhor. Ou seja, colocar um stent numa lesão que não é grave é pior. Os dados da literatura mostram isso. Isso é uma má prática médica. No cenário crônico, o cenário agudo é um pouquinho diferente. E esse estudo me faz lembrar demais do FAME2, publicado em 2012. Esse é um dos estudos mais famosos da cardiologia, que eles pegaram pacientes que tinham lesões, que tinham FFR agora menor que 0,8, teoricamente isquêmicas, e metade colocou stent, metade ficou em tratamento clínico. E quando você olha o resultado final, que é um resultado composto, tem benefício de morte, infarto e revascularização adicional. Só que, mais uma vez, tracionado pela revascularização adicional. Tem até uma subanálise que em 5 anos talvez reduza infarto ou angioplastar essa lesão, e aí acabou até entrando um pouco na diretriz. Mas a gente já não é muito animado. Como que tá agora? Paciente que não tem dor, o cara tem que ter uma coisa muito treta nas coronárias para justificar. Tem que ser artéria derradeira com obstrução de 90%. Mas é difícil não ter dor, vai. O cara que não tem dor, você já não tá afim de colocar stent nele. Ou fazer cirurgia de revascularização. A lesão por si só, uma lesão grave, uma lesão isquêmica, colocar o stent, você melhora a dor e necessidade de revascularização adicional. Você não reduz desfecho duro. O isquemia já mostrou isso pra gente. Uma lesão que não é isquêmica e tem características de alto risco que não colocou muito nesse trabalho, colocar um stent, eu não estou convencido. Não sei você. Deixe sua opinião, deixa seu like, dá um trabalho fazer esses vídeos, passar esse conteúdo científico para você, para ter uma visão mais clara do que está acontecendo ou não na cardiologia moderna. Inscreve no canal, ativa as notificações, quando eu fizer um próximo vídeo, você poder ver. E obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.